Fala pessoal, eu sou o Fábio Soares, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre dimensões nas redes sociais e Text Overlay. Vamos começar então com dimensões nas redes sociais. Dimensões nada mais, nada menos do que o tamanho correto de que uma postagem, uma foto, um vídeo, o que seja, naquela rede social, ela seja padronizada. No Google há os seus padrões, assim como você fazer a sua campanha de display patrocinada, né? Lá no Google Ads, quando você fazer a sua campanha de display patrocinada, você conseguirá subir a imagem, mas antes ela precisa obedecer alguns requisitos, que é a dimensão e o tamanho do arquivo, ou seja, o peso do arquivo que você vai subir. Então aqui são todas as dimensões que o Google suporta, né? Tanto o Google Ads para display, quanto o Google Ads para o YouTube, né? Patrocinado. Então, considerem praticamente até a 7ª dimensão para você utilizar, porque são as que têm mais inventário disponíveis, ou seja, quando uma pessoa cria um blog, um site, o Google pergunta, eu posso veicular os meus anúncios patrocinados aí? Aí o cara fala assim, pode, mas você só pode veicular com estes formatinhos, ou seja, são esses daqui. Alguns sites maiores, portais, etc, eles têm todos os formatos que tem aqui para eles não perderem a oportunidade, mas o Google, como às vezes as pessoas que já faz um site com alguns formatos padrões, etc, eles disponibilizam essas 7 primeiras dimensões aqui, ok? Então, só se você não lembra como que vai ficar essas informações, eu tirei um print aqui de 2 exemplos. Então, aqui, por exemplo, é um anúncio de display. Então, a gente estava lá no site Mais Futebol e aí a gente viu um anúncio patrocinado, que é esse daqui, e outro que é esse daqui, certo? Ou seja, esse anúncio Mais Futebol, ele permite que essas dimensões sejam entregues aqui. E aí as pessoas criaram essas dimensões e publicaram. Tá? O que vai acontecer na prática? Você não tem como adivinhar todos os sites que você vai publicar, quais dimensões aqueles sites aceitam. Então o que você faz já faz aqueles 7 formatos, porque o site no mínimo vai aceitar uns 2, 3, 4 daqueles formatos, tá? Então são formatos mais universais. Então você faz aqueles sets ali, é batata, todos os sites vão aceitar. Tá? Que seja uma versão de todas aquelas 7 opções, mas o site vai aceitar, tá bom? E aqui a opção, por exemplo, do YouTube, como que aparece, pequenininho, aparece aqui em cima também, além do vídeo patrocinado que a gente mais conhece no YouTube. Mas a gente está falando aqui de formatos de display, ou seja, de imagem, tá bom? E indo para Facebook, esses são os formatos de Facebook e Instagram. Lembre-se, sempre quando a gente falar de Facebook, nós estamos falando também de Instagram, até porque atrás, na plataforma, lá atrás, na programação, eles usam basicamente a mesma tecnologia. Quando você sobe uma campanha no Facebook, você pode divulgar já para o Instagram e vice-versa. São plataformas complementares. Lembrando que são da mesma empresa. Por trás é do mesmo dono, mesmo grupo empresarial que detém essas duas, além do WhatsApp e diversas outras empresas. Tá bom? E o que temos aqui para vocês é o seguinte. Tem tanto o site oficial do Facebook, se você quiser ver mais especificações destas imagens, você já clica aqui, ou se você quiser, já vamos partir para o Text Overlay. E o que é o Text Overlay? O Text Overlay é uma ferramenta que o Facebook disponibiliza gratuitamente para qualquer uma pessoa utilizar, e você sobe a sua imagem e a ferramenta ela vai indicar para a gente se ela tem muito texto ou pouco texto. Por quê? O Facebook, e o Instagram, em cima de um estudo muito aprofundado que eles fizeram com entendimento de público, engajamento, etc., eles entenderam que uma imagem que possui mais de 20% de texto, ela não tem tanto engajamento quanto uma imagem que possui menos de 20% de texto. Ou seja, uma imagem
ela precisa ser muito mais visual do que lida, né? Porque às vezes a gente vê uma imagem só com fundo e várias coisas escritas. O Facebook abomina isso. Ele faz ao contrário. Quando acontecer isso, não vai subir na minha plataforma, ou se subir, eu vou mostrar muito pouco para os usuários, porque eu sei que isso não vai dar certo. Então a gente clicando aqui, ó, em site oficial do Text Overlay, nós vamos entrar então naquela ferramenta e eu vou te dar 2 exemplos na prática aqui de como ele vai se comportar. Ó, vamos lá. Eu vou colocar uma imagem aqui com pouco texto. E aí, o Facebook vai me dar uma classificação para essa imagem. A imagem aqui, ó, é um fundo de tesouras, uma frase bem pequena de vamos juntos, o logo da Master Market e a escrita Master Market. O que ele falou aqui é o seguinte: texto de imagem ok, o seu anúncio será veiculado normalmente. E ao lado aqui, do lado direito, ele já dá indicações para a gente o que significa esse ok. Ou seja, texto da imagem ok, o seu anúncio será veiculado normalmente. Texto da imagem baixa, o seu alcance do seu anúncio pode ser um pouco menor. Texto da imagem média, o seu alcance do seu anúncio pode ser um pouco menor. Texto da imagem alta, o seu anúncio pode não ser veiculado. Ou seja, se for veiculado, ele vai aparecer muito pouco, mas provavelmente ele não vai ser aceito pelo Facebook. Quando você subir e tentar fazer propaganda com essa imagem, que tem texto da imagem alta, ele não vai subir, porque volta para aquela linha de raciocínio. As pessoas não querem, nessas plataformas, as pessoas não querem perder tempo lendo nas imagens. Ela quer bater o olho e ver uma imagem com o mínimo de texto possível. Beleza, já entendemos que essa imagem será, assim que for publicada, ela será autorizada e pela plataforma ela já entende que será veiculada normalmente. Tudo bem, agora eu vou pegar uma outra segunda imagem com mais textos e vamos ver o que a ferramenta vai apontar para nós. Carregando aqui, apareceu. Texto da imagem alta, o seu anúncio pode não ser veiculado. Você pode não alcançar seu público devido ao excesso de texto na imagem do anúncio. O Facebook prefere imagens de anúncio com pouco ou nenhum texto, a menos que você se enquadre em uma exceção. Altere sua imagem antes de fazer o seu pedido. Ou seja, lembra que antes era só um vamos juntos, hashtag aqui bem pequeno? Agora eu coloquei bem grande e eu coloquei bastante texto e o Facebook não deixou eu subir esse tipo de imagem. Ele entende que o meu público não vai interagir, vai ser ruim, a experiência do usuário dentro daquela plataforma vai ser ruim, por isso ele não deixa eu subir, tá? Então, o que nós temos que ter aqui na nossa aula em mente e o que a gente precisa sair daqui e aprender aqui? Essa regra de 20% só se aplica para as plataformas Facebook e Instagram. Então não adianta a gente criar uma imagem e não ter passado pelo Text Overlay, porque chegando lá na frente, quando a gente subir na plataforma, o Facebook vai responder e vai falar assim: amigão, muito texto, volta, refaz sua imagem. Então por isso que a gente já tem que ir fazendo a nossa imagem, já pensando em 100% da imagem, o que seria 20%, né? Então só vou colocar um pouquinho aqui, ou vou jogar um pouquinho aqui, mas na nossa cabeça não vai passar de 20%. Tá bom? Então essa é uma dica fundamental na hora de você fazer suas criações, e mesmo que você não for patrocinar, já pense em fazer sua imagem assim. Por quê? Lembra que o estudo do Facebook falou que os usuários dessas plataformas não querem ficar lendo muito texto na imagem? Então pronto, seja patrocinado ou não patrocinado, a sua linha de raciocínio agora é essa: as suas imagens não podem passar mais de 20%. Combinado? Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Te vejo na próxima aula, um grande abraço e até lá!